Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito interessante, que é o pecado de Adão e suas consequências. Afinal, nós somos herdeiros do pecado de Adão, sim ou não? Existem muitas discussões no meio teológico, linhas teológicas, linhas cristãs de diversas áreas, de diferentes conceitos, que chegam até a duvidar se o pecado de Adão nós temos consequências, se o pecado é realmente transmissível para nós, né? Se foi transmitido de Adão para nós. E vamos falar aqui sobre o pecado original, tá? É um assunto muito importante, muito sugestivo, porém muito debatido e muito comentado. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o pecado de Adão e seus efeitos, suas consequências. Os efeitos do pecado de Adão e Eva sobre a humanidade. Perguntas como: nós somos culpados do pecado de Adão, sim ou não? Antes que você responda, eu vou lhe citar um texto bíblico que se encontra em Romanos capítulo 6, que diz que todos pecaram e destituídos da graça de Deus estávamos. Ou seja, todos pecaram, todos nós pecamos e estávamos afastados da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas quando Paulo fala que todos nós pecamos, ele está se referindo a quem? A nós no sentido futuro, já visando os seres humanos que nasceriam no futuro, ou a nós no sentido geral, trazendo em si a consequência do pecado de Adão? É claro que ele está se referindo à consequência do pecado de Adão. E é justamente esse tema que nós vamos debater e comentar ele hoje. Tá? Muito importante. Bom, Deus criou os primeiros seres humanos em um estado de perfeição. Isso está no capítulo 1 de Gênesis. Nós encontramos que Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, é claro que Deus criou pensando no estado de perfeição, tanto espiritual como material, em relação aos seres humanos, em relação ao primeiro homem. Uma das perfeições que Deus nos concedeu foi o poder do livre-arbítrio. Adão e Eva fizeram uso desta liberdade para desobedecer a Deus. O que seguiu-se a este mau uso de liberdade humana, o livre-arbítrio, foi um estado de pecaminosidade, do qual não podemos escapar e reverter sem o auxílio divino. Ou seja, Deus, quando criou Adão, lhe deu a capacidade de escolher se ele queria traçar ou seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Deus, quando criou a árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal, e lhe pediu a Adão para que ele não comesse desse fruto, é claro que Deus estava lhe dando aí o poder de escolha. Tá? Deus estava lhe dando o poder de escolha. É tão tal que quando Eva come do fruto e oferece ao seu marido, oferece a Adão, Deus não interveio, porque entra aí a questão do livre-arbítrio. Se ele queria comer, ele foi lá e comeu, tá? Mas depois que ele come, aí sim vem as consequências. Deus castigou o homem, castigou a mulher e castigou a serpente, que por sua vez ludibriou Eva. Então, o que é que acontece? Como veremos neste capítulo, ou seja, nesse assunto, a desobediência do casal original
trouxe a morte ao mundo. Trouxe a morte ao mundo. Isso é muito importante. Por que trouxe a morte ao mundo? Porque quando Adão e Eva eles comem do fruto proibido, ou seja, quando eles desobedecem a Deus, consequentemente eles são expulsos do jardim do Éden, ali simbolizando a morte espiritual, porque eles foram expulsos da presença de Deus, e também eles passaram a morrer fisicamente. Tá? Isso é muito interessante. Existem 3 tipos de morte: a espiritual, a física e a eterna. Adão e Eva morreram espiritualmente no momento em que pecaram. Preste atenção, isso é muito interessante. No momento em que pecaram, eles também começaram a morrer fisicamente naquele mesmo dia. Caso Adão e Eva não tivessem aceitado a provisão de salvação oferecida por Deus, teriam também em algum momento morrido eternamente, o que significaria uma separação perpétua de Deus. O que é que estamos querendo dizer aqui? É que Adão, ao ser expulso do jardim, ele morreu espiritualmente, porque foi afastado do seu Criador. Passou a morrer fisicamente, porque depois do pecado ele recebe ali por consequência a morte do corpo. Mas ele não morreu eternamente. Por quê? Porque Deus lhe oferece a salvação logo após. Lembre-se, o texto bíblico diz que quando Adão pecou, ele percebeu que estava nu, ele e a sua mulher. E o que foi que Deus fez para vestir, para cobrir a nudez do homem? Deus lhe deu folhas de árvore para que o homem cobrisse a sua nudez. Ali está simbolizando que Deus vestiria o homem espiritualmente através de Cristo. Por quê? Porque logo após, Deus lhe deu a oportunidade do homem ser pai, tá? Do homem ter famílias, do homem cuidar da terra, pôr nome aos animais, pôr nome às árvores, aos peixes, a dominar o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal e assim por diante. E essa salvação é sim por meio de Cristo. Ou seja, Deus já no início, Deus providenciou a salvação ao primeiro casal desde quando eles pecaram. Glória a Deus por isso. E a partir daí, Deus, a raça humana começa a criar o sistema do bode expiatório, ou seja, de oferecer animais em lugar do pecado do homem. Tá? Isso é muito interessante. O que acontece? A morte espiritual, isso aqui é um assunto pertinente aos dias atuais. Porque o que é morte espiritual? Morte espiritual é alguém que estava na presença de Deus e, consequentemente, alguma coisa que aconteceu, essa pessoa ela é imediatamente afastada da presença de Deus. Tá? Morte espiritual é para quem está na presença de Deus. Morte espiritual não é para os ímpios. Os ímpios já estão mortos. Observe e perceba que a Bíblia está cheia de versículos que confirmam, que mostram que os ímpios não estão na presença de Deus. Pelo contrário, os ímpios serão lançados fora da presença de Deus, os ímpios serão castigados, os ímpios serão lançados na perdição eterna, os ímpios serão lançados na sua condenação pelas suas impiedades. Mas a morte espiritual, isso é muito interessante, a morte espiritual é para quem está na presença de Deus. Então vejam o conceito de morte espiritual. A morte é a separação de Deus. E a morte espiritual é a separação
espiritual do seu Criador. Alguém que tinha comunhão com Deus, agora passa a não ter mais essa comunhão com Deus. E é um perigo, porque o homem que está na presença de Deus, a mulher que está na presença de Deus, ela pode perder essa presença, ela pode perder esse privilégio. Lembra do Salmo 51, em que Davi, após o seu adultério, Davi ora pedindo a Deus para que Deus não tirasse o seu espírito de dentro de Davi. Para que Deus lhe desse um coração novo, um espírito reto. Ou seja, Davi percebeu que seria cruel, seria uma consequência terrível para ele perder o Espírito de Deus que ele tinha sobre si. Aquele mesmo Espírito de quando Samuel ungiu como rei, ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. E Davi, no Salmo 51, ele clama para que não perdesse a presença de Deus. Então, é possível sim um crente, um cristão, perder a presença de Deus. E isso significaria morte espiritual. Então, o que é que acontece? Isaías, o profeta Isaías, declarou: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Isaías, em Isaías 59, versículo 1 e 2, Isaías diz que o pecado, o nosso pecado, faz separação entre nós e Deus. Por que isso? Porque Deus é santíssimo. Deus não suporta pecados. Deus não compactua com iniquidades, com pecados. Então, todas as vezes que o homem peca, consequentemente, ele é afastado de Deus. Por isso que eu fiz aquelas perguntas no início do vídeo, se o pecado de Adão foi transmissível até nós, se nós recebemos a consequência do pecado de Adão, a resposta está aí. Nós recebemos sim a consequência do pecado de Adão. Por isso que quando nós pecamos, nós somos consequentemente, imediatamente separados de Deus. Então o que é que acontece? No instante em que Adão pecou, ele experimentou o isolamento espiritual de Deus. Isso fica evidenciado pela vergonha que ele sentiu a ponto de se esconder do seu Criador. Ou seja, antes do pecado, Adão tinha comunhão com Deus. As Escrituras Sagradas vão dizer que Deus conversava com Adão sempre ao cair da tarde. Ou seja, ao pôr do sol, sempre ao pôr do sol, Deus se apresentava a Adão, conversava com Adão, e era aquela comunhão gostosa entre amigos. Só que quando Adão peca, a vergonha tomou conta de Adão, ao ponto de Adão tentar se esconder de Deus. Porque ninguém se esconde de Deus, mas ele tentou se esconder. E a pergunta, Adão, onde estás? Ali indica em que Deus, o próprio Criador, não reconhecia mais Adão como a sua criatura. Pelo menos na perspectiva perfeição como Deus o tinha criado. Isso é muito, muito interessante. Então o que é que acontece? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo descendente de Adão, toda pessoa nascida de pais naturais desde o tempo da queda, também está espiritualmente morto. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, 4 e 5,
Diz assim o apóstolo Paulo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo diz que Deus, pela sua muita misericórdia, vendo a nossa situação espiritual, como nós estávamos mortos devido ao pecado do nosso primeiro pai, ele nos doou, ele nos deu Cristo para nos vivificar. E Paulo diz, vai afirmar categoricamente que só há vida, só há um retorno à comunhão com Deus, ou seja, a uma vida espiritual, através de Jesus Cristo. Então, o maior propósito da vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo ao mundo, foi levar de volta a raça humana à comunhão com o seu Criador. A comunhão com o Pai, que nós perdemos através dos nossos primeiros pais, que foi Adão e Eva. Jesus também disse a Nicodemos uma coisa bastante interessante em relação a isso. Preste atenção. Na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Lembre-se, nascer de novo. Espera aí, nascer de novo indica que é alguém que estava vivo e morreu. Deu para entender? Alguém que estava vivo e morreu. Então Jesus disse a Nicodemos: se tu não nascer de novo, tu não entrarás no reino de Deus. Ou seja, se tu não passares pela vida espiritual, a volta da comunhão com o teu Criador, com o teu Pai, tu não entrarás no reino de Deus. E eu tinha falado antes, um pouco antes, lá no comecinho do vídeo, que só morre espiritualmente alguém que estava na presença de Deus. Ímpio não pode morrer espiritual. O ímpio já está morto. O pecador já está morto. Claro, há uma diferença entre ímpio e pecador. Pecador é um, ímpio é outro. O pecador, ainda há salvação, ainda há perdão através do sangue de Jesus Cristo. Mas para o ímpio, se ele não se arrepender de verdade, não há escapatória para ele, porque ele é ímpio, tá? Mas eu tinha falado que só morre espiritualmente quem está na presença de Deus. E Jesus diz isso a Nicodemos: tu tem que nascer de novo. O que é que Jesus está dizendo para ele? Tu estava vivo, Nicodemos, mas tu morreu. Então, para entrares no reino de Deus, tu tem que nascer de novo. Isso é muito interessante. O novo nascimento de que Jesus falava é o ato da regeneração pela qual Deus transmite a vida espiritual para a alma do crente. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro é taxativo em dizer isso. Paulo também toca nesse assunto. Ele diz: ele que em Cristo nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. No caso aqui, ele não é Jesus Cristo. No caso aqui, ele é Deus. Que derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso está em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7. Então, o novo nascimento está ligado à vida espiritual de alguém que estava na presença de Deus e que morreu. Mas morreu através de quê? Através do pecado. Porque o pecado, ele nos mata. O pecado, ele tira a nossa vida. O pecado, ele tira o desejo de servirmos a Deus. O pecado, ele nos envergonha. O pecado, ele nos afasta de Deus, porque Deus não compactua com o pecado.
Deus não compactua de forma alguma com o pecado, porque Deus é santíssimo. A Bíblia diz que Deus esconde os olhos, fecha os olhos para não ver o mal. Ele não pode ver o mal. De tão santíssimo que Ele é. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuando. Sem esta regeneração, todo ser humano está espiritualmente morto nos seus pecados. Então, sem o novo nascimento, sem a volta da comunhão com o seu Criador, todo ser humano está morto. A resposta da pergunta: nós recebemos o castigo, a herança do pecado de Adão? Sim, nós recebemos a herança do pecado de Adão. Tá? Agora vamos para a morte física. Falamos da morte espiritual, o que é morrer espiritual, que é se afastar de Deus, que é ser expulso da presença de Deus. Agora vamos para a morte física. Depois de criar Adão, a Bíblia diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. No exato momento em que Adão tomou parte no fruto proibido, ele começou a morrer fisicamente, apesar da maneira... Ele começou a morrer fisicamente, apesar da maneira de Satanás de que ele não morreria, apesar da mentira de Satanás de que ele não morreria, tá? Observe que a serpente... Como foi que a serpente enganou a Eva? Deus disse que se Adão comesse do fruto, ele morreria. Morreria ele e a mulher. Mas a serpente mentiu e disse para a mulher: não, foi assim que Deus disse: se você comer, você morre. Não, pelo contrário, você não morrerá. Você não vai morrer. E através dessa mentira, ele conseguiu ludibriar, enganar a mulher, até que a mulher comeu do fruto, tá? E passou a morrer fisicamente. A morte física é o resultado inevitável do pecado de Adão, não somente para si mesmo, como também para todos os seus descendentes naturais, à exceção de Cristo. Depois eu explico aí por que a exceção de Cristo. Mas toda a raça humana, através do pecado de Adão, passou a morrer primeiro espiritualmente e depois fisicamente. E o que é morte física? Morte física é quando a alma sai do corpo. E aqui eu quero deixar uma coisa bastante interessante para você entender. Preste atenção. Deus nos deu uma alma como um lençol branco. Branco como a lã, mais branco do que a lã. Tão branco como está escrito em Apocalipse, igual ao cabelo de Cristo, que era branco como lã. Mas observe, o pecado, ele mancha esse lençol. Ele mancha a nossa alma. Então, quando Adão pecou, todos nós passamos a nascer com uma mancha nesse lençol. E essa mancha tem que ser lavada. E só pode ser lavada pelo sangue de Cristo. Como está escrito em Apocalipse, que o sangue de Cristo é o único que pode lavar as nossas vestes. Deu para entender o trocadilho aí? Deu para entender como quebra-cabeça ele se junta e se encaixa? As peças se encaixam? Deus nos deu uma alma. Essa alma é um lençol branco. E quando nós pecamos, nós manchamos esse lençol. Mas o sangue de Cristo, glória a Deus, foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar, para nos lavar, aleluia, e deixar a nossa alma branca como um alva lã, como a neve na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz que, por mais pecado que o pecador tenha,
O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Glória ao nome de Jesus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, Jesus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 14. Por que Paulo separa Jesus disso aí? Porque Jesus foi o único que venceu a morte. E Jesus foi o único que não pecou, nem sequer com suas palavras. Nem na sua boca houve engano, diz a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando aqui, agora a morte eterna. Lembre-se, morte espiritual, morte física e agora a morte eterna. Se Adão não tivesse aceitado a provisão de salvação feita por Deus, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15 a 24, ele teria em algum momento experimentado o que a Bíblia chama de segunda morte, que é a separação eterna de Deus. João escreveu sobre ela nas seguintes palavras: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15. Todos os que nasceram somente uma vez, fisicamente, haverão de morrer duas vezes, fisicamente e eternamente. Contudo, todos os que nasceram duas vezes, física e espiritualmente, morrerão somente uma vez, que é a física. Jesus disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Nunca morrerá. Jesus é o único que pode nos dar essa oportunidade de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou de forma espiritual, e futuramente nós receberemos uma nova vida, que é a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Em relação aos efeitos do pecado de Adão sobre a sua descendência, é bastante interessante entender. O pecado de Adão afetou não somente a si mesmo, como também toda a sua descendência. Todos nós pecamos por um homem, e todos os descendentes de Adão estavam presentes nele. Isso no sentido potencial e seminalmente. Ou, legalmente falando. Já que, como cabeça da raça humana, ele era o nosso representante legal. Então, se o cabeça peca, todo o corpo peca. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar de tudo que existe em nós devemos guardar de tudo o coração. Porque o coração pecou, todo o corpo peca. A mente peca, todo o corpo peca. O que é o coração? Coração é aquele bolo de carne que existe aqui dentro? Não. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando sobre os nossos pensamentos, a nossa mente. E a nossa mente é o escritório de Deus. Isso é bastante interessante e vou lhe chamar a sua atenção por isso. A nossa mente é o escritório de Deus. Por que o escritório de Deus? Porque é nela que Deus habita, na nossa mente. E quando nós tiramos Deus da nossa mente e colocamos outras coisas, consequentemente, nós pecamos. Porque onde nasce o pecado? Analise comigo. Onde nasce o pecado? O pecado nasce na mente. O pecado nasce no coração. A lei, a justiça, chama pecado crime premeditado. O que é um crime premeditado? É alguém que prepara, tá? Planeja para cometer um crime, um delito. O pecado é a mesma coisa.
O pecado ele começa na mente, há um planejamento, tá? Há todo um caminho a percorrer e esse caminho é chamado de premeditação. Crime premeditado. Glória a Deus. Aí diz, glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus enquanto eu falo a palavra do Senhor. Como nosso representante legal, Adão pecou em nosso lugar. Recebemos as consequências legais das suas escolhas. Em outras palavras, Adão tinha uma procuração passada por Deus com poderes sobre toda a raça humana. E quando ele fez uso dela para o mal, as consequências do seu pecado foram diretamente imputadas para todos os membros da sua posteridade, que somos todos nós. Paulo declara, observe o que Paulo diz, que Paulo toca bastante, bate pesado sobre isso. Pois assim como por uma só ofensa, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, ou seja, a morte de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A obediência de um quem? De Cristo, que obedeceu ao Pai até a crucificação, até a sua morte na cruz. Glória a Deus por isso. Como legal, ou juridicamente, é porque quando se fala juridicamente aqui, que fala uma linguagem na área de direito, né? Uma linguagem jurídica. As consequências do pecado de Adão foram imputadas para toda a sua descendência natural. Dessa forma, todos nós permanecemos culpados diante de Deus por causa do que Adão fez em nosso lugar. O seu pecado, no lugar da humanidade, como um todo, foi imputado sobre nós todos. É claro que o conjunto da humanidade, ou os muitos, não foi tornado verdadeiramente pecador, já que eles, na verdade, não existiam naquela época. Contudo, eles estavam presentes legal e potencialmente em Adão, e como tais, receberam a imputação das consequências do pecado dele. Glória a Deus. Isso é muito interessante mesmo. A Bíblia é muito clara, meus irmãos. A Bíblia é muito clara. Só há salvação, só há purificação, regeneração através do sangue de Jesus Cristo. Não foi somente o efeito do pecado de Adão a nossa decadência ou depravação, que foi imputado aos descendentes de forma direta e imediata, mas este efeito também foi transmitido aos homens de forma indireta e imediata. Toda pessoa que é naturalmente gerada a partir de Adão, isto é, cada um dos seres humanos, acaba por herdar uma natureza pecaminosa deste nosso ancestral primitivo, às vezes chamado de doutrina do pecado original ou pecado herdado, como já observamos, Paulo confirma. Pecado original ou pecado herdado, como eu falei no começo do vídeo, que há toda uma discussão sobre isso, se existe sim o pecado original ou o pecado herdado. Já vimos aqui através de vários textos bíblicos que realmente nós herdamos o pecado de Adão. Então Paulo confirma dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O importante, o interessante é que Paulo diz assim: estávamos e éramos. Ou seja, andávamos, estávamos e éramos. Ou seja, Paulo está dizendo que é um estado passado.
Quem recebeu a Cristo como Salvador, quem entregou a sua vida a Cristo como Salvador, esse estado de mortos em ofensas e em pecados é um estado passado. Você estava no pecado. Você andava no pecado. Né? Você era filho da ira. Tá? Mas agora, não. Agora, Deus, através de Cristo, te fez filho por adoção. Glória a Deus por isso. Somos pecadores não somente porque pecamos, mas também porque já nascemos em pecado. E sendo pecadores por natureza, afastados e desprovidos da salvação, inevitavelmente somos e fazemos aquilo que nos é natural, o pecado. Da mesma forma que esta natureza pecaminosa, presta atenção, da mesma forma que esta natureza pecaminosa, que é transmitida dos pais para os filhos, é objeto de debates teológicos substanciais. Inquestionável, entretanto, é o ensinamento bíblico que nos é transmitido. A melhor explicação parece surgir a partir de uma visão tradicionista acerca da origem da alma humana. Primeiro, desde a criação direta de Adão por parte de Deus, cada alma que vem a este mundo chega por intermédio de ação natural a partir dos seus pais. Segundo, Deus certamente não cria as almas decaídas. Terceiro, igualmente certo é o fato de que a alma humana não ser criada sem pecado. Igualmente certo é o fato de a alma humana não ser criada sem pecado. Ela, porém, se torna misteriosamente pecaminosa na concepção, na geração de um novo ser através da herança pecaminosa herdada de seus genitores. A conclusão mais razoável parece ser que uma alma pecadora é transmitida por intermédio de pais pecadores no processo natural de concepção. Então nascemos com o pecado de Adão herdado, sim, e precisamos de Cristo para nos limpar dessa mancha pecaminosa que recebemos dos nossos pais. Os efeitos relacionais do pecado de Adão. O pecado de Adão também teve um efeito imediato sobre o seu relacionamento com Deus, com os outros seres humanos e com o meio ambiente na qual ele estava inserido. Primeiro, os efeitos do pecado sobre seu relacionamento com Deus diz uma coisa bastante interessante. A queda de Adão afetou seu relacionamento com Deus de diversas formas. Primeiro, ele recebeu a separação espiritual, que a gente já viu aqui. Tá? Mas depois da separação espiritual veio a culpa e a vergonha. De acordo com Romanos 5, o ato de desobediência de Adão foi um pecado, uma ofensa, que resultou em condenação. É com base na lei que se declara que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Portanto, o pecado de Adão trouxe a culpa sobre ele, bem como a vergonha que ele expressou por consequência dela. A perda da comunhão, Adão perdeu comunhão com Deus. Em relação ao meio ambiente, à natureza, o pecado de Adão afetou o seu relacionamento com Deus, com outros seres humanos e com o meio ambiente. Antes da queda, Adão e Eva haviam sido designados para sujeitar a terra. Eles deveriam lavrar, trabalhar e guardar o jardim, e não destruí-lo, dominar sobre ele, mas não arruiná-lo, cultivá-lo, mas não poluí-lo. Contudo, depois da queda, a ligação que Adão mantinha com o seu meio ambiente também foi rompida. Surgiram os espinhos e os cardos.
doravante, ele precisaria trabalhar exaustivamente e obter o seu sustento com o suor do seu rosto. A morte se tornou um fato da vida. Na verdade, em função do seu pecado, toda a natureza tornou-se cativa. Paulo escreve: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, o pecado de Adão trouxe várias consequências. Primeiro, nos afastou espiritualmente de Deus. Segundo, recebemos a morte física. Graças a Deus que nós não receberemos a morte eterna por causa de Jesus Cristo. O pecado de Adão nos deu consequências trágicas, como afetou a nossa comunhão com Deus, afetou a nossa comunhão com o nosso próximo e afetou a nossa comunhão com o meio ambiente. Observe, esses três pilares é bastante interessante nós analisarmos. Primeiro, o pecado afetou a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque todo pecado, ele nos afasta de Deus. Seja ele qual for. Não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado é pecado e nos afasta de Deus. Mas o pecado não só nos afasta de Deus, como também nos leva a afetar o nosso próximo, o nosso semelhante. Por isso que existe aí o derramamento de sangue, pessoas tirando a vida do seu próximo por coisas banais. O amor entre o próximo não existe mais. O próprio Jesus disse que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Tá? E a gente vê isso na prática hoje, nos dias de hoje. E também afetou a nossa comunhão com o meio ambiente. Veja que o homem, quando eu falo homem no sentido genérico, todos nós estamos acabando com o meio ambiente todos os dias. Nós estamos mexendo no meio ambiente, nós estamos destruindo aquilo que Deus criou. A tendência do homem hoje é acabar com a natureza para enriquecer. E isso é consequência do pecado de Adão. Então só existem três formas do homem se consertar diante de Deus. Primeiro, restabelecendo a sua comunhão com o Criador. Segundo, restabelecendo o seu amor para com o seu semelhante. E terceiro, honrando aquilo que Deus criou, que é a sua natureza. Aquilo que Deus mais amou ao criar, que é a sua natureza. Porque é ela que nos dá sustento. É ela que nos dá o alimento. É ela que nos dá o ar que respiramos. É ela que nos dá todo o suporte para vivermos. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que quando morremos, o nosso corpo volta ao pó, ao barro de onde nós viemos. Mas você já imaginou que ao invés de você maltratar, se você passasse a cuidar mais desse barro, você já imaginou que o barro seria generoso com você ao você morrer? Portanto, eu encerro esse vídeo dizendo: volte-se para Deus através de Jesus Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E você verá como a sua comunhão com o seu Criador voltará ao normal. E você sentirá a presença de Deus na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém.